capítulo 8. João capítulo 8, versículo 1. Vamos ler alguns versículos da palavra de Deus. Eu acho que eu vou ler lá na projeção, fica mais fácil. Vamos ler os, deixa eu ver aqui, acho que é os 11 versículos. Isso, para nós entendermos bem. Diz assim a palavra de Deus: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ouvia. E os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, porém, que dizes? Isso dizia eles, tentando para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistisse, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitou-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles que te acusares? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Amém, irmãos? Eu fiz questão, irmãos, de ler esses 11 versículos para nós compreendermos a palavra de Deus. Esses dias a gente estava conversando sobre um assunto com o diácono Marcelo, o pastor Maxwell, a respeito desse capítulo. E apenas um versículo a gente estava conversando. Mas o Senhor colocou essa palavra no meu coração para nós entendermos, irmãos, o que é graça. Amém? Se nós olharmos para o texto sagrado, a Bíblia Sagrada fala que Jesus estava na onde, irmãos? No Monte das Oliveiras. E ele saiu de lá bem cedinho. Tem algumas traduções que falam assim, saiu bem de madrugada. E Jesus foi para onde? Para o templo. E quando Jesus chegou no templo, isso que eu acho fascinante. Os homens, os acusadores, irmão diácono Marcelo, já estavam de olho naquela mulher. Porque quem que vai ficar visionando ou especificando a vida de alguém de madrugada? Diz para mim. Aqueles camaradas, não era a questão, irmãos, aqui não era pegar a mulher, era pegar Jesus. Vocês estão compreendendo o cerco que o inimigo faz, o laço que o diabo faz, Brian? E quem consegue pegar a graça desprevenida? Ninguém, Diácono Marcelo, ninguém. E eles, porque algumas traduções, como eu falei para os irmãos, Jesus saiu do Monte das Oliveiras e foi cedinho, de madrugada, para o templo. E lá se assentavam, né? E o que eu acho lindo, Miqueias, nessa passagem, Diácono Marcelo, pastor Maxwell, presbítero Zé, o que eu acho lindo nisso daqui é que aonde que levaram a mulher? Vocês prestaram atenção no versículo? No meio. E quem que estava no meio? Jesus, porque Ele é o centro.
levaram, os camaradas armaram de um jeito, pastor Maxwell, mas não sabiam eles, o inimigo, meu Deus do céu, eu ia falar que o inimigo é tão bobo, mas nessa questão foi, caíram numa graça imensa, porque no meio estava a graça, e eles levaram a mulher bem para o lugarzinho certo, levaram a mulher no lugarzinho certo que era necessário. Bendito seja Deus. Se eles, porque a mulher, irmãos, já estava condenada. Se nós olhamos aqui, quem que levou essa mulher? Foi os escribas e os fariseus. Os fariseus, pastor Maxwell, o que eles disseram? Defensor da lei. Imagine isso. Então, pela lei, a mulher já estava condenada, não precisaria levar lá. Mas quando Deus tem um propósito, quando Deus tem um propósito, Diácono Braio, para salvar alguém pela graça, é lá no meio, o inimigo leva até Jesus. Olha só isso, que coisa tremenda é isso. Os próprios inimigos, os acusadores, pegou aquela mulher e levou no meio, aonde é o centro, que é o Jesus Cristo. E chegando lá com toda a banca, com toda a polpa, na lei de Moisés, Moisés nos deu, que a tal, pode ver que eles falaram se as tais sejam assim apedrejadas, mas cadê o bonzão? Ela estava adulterando sozinha? Cadê o bonzão? Cadê o homem? O camarada, eu creio que estava lá de longe assim, pastor, porque se ele chegasse no meio, a graça ia alcançar ele. E tem muitos que ficam de longe observando, faz o erro. Eu vou falar bem um português bem chulo, que faz a caca e fica lá assim, ó. Não, se fez a caca, vai para o meio, vai para o centro, que é ali que nós encontramos a graça, bendito seja Deus. Não se esconde, bendito seja o nome do Senhor Jesus, porque quando nós erramos, Diácono Marcelo, a primeira coisa que nós fazemos é se esconder da graça. E quem que se esconde da graça? Quem que foge da graça? Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Bobo homem que foge da graça. Bobo é o homem que tenta se esconder da graça. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Está gravando e eu vou aproveitar essa deixa. Você, meu irmão, você, minha irmã, que vai escutar isso aqui agora, na live, está escutando, depois a graça vai te pegar. Eu não sei o que você já fez nessa vida, eu não sei o que você já cometeu, para mim não me interessa, mas eu quero te dizer que a graça de Jesus Cristo vai te alcançar. Bendito seja o nome do Senhor. É a graça do Senhor Jesus. Se nós estamos aqui, é pela graça. Olhe para vocês, olhe para mim. Uma coisa em mim que mereça a graça. Você sabe por que Deus nos aceitou? Deus aceitou a mim pela graça. Só porque em mim não há virtude, em mim não há talento, se não for pela graça. Se não for por Ele, bendito seja o nome de Jesus. O pastor não toca esse instrumento, o Gabriel não toca ali o instrumento, o diácono Brian não toca, as meninas que não cantam, você não abre culto, eu não prego, se não for pela graça. Bendito seja o nome do Senhor. Um dia chuvoso, por que você está aqui? Para ver o pastor Claudinei pregar? Não, você está aqui por causa da graça. Bendito seja o nome do Senhor. É a graça que te move, é a graça que te impulsiona, é pela graça que você passa ano e mais ano, passamos ano e mais anos, luta, pedrejada, bordoada, ripada, mas nós estamos aqui debaixo da graça.
É essa graça. E os camaradas pensando que ia ser os bambambam. Agora sim, vamos pegar ele. Se ele passar a mão, ele está concordando, né? Se ele liberar ela, ele está concordando com o erro. Aí nós pegamos ele. Agora, uma coisa linda, meu Deus do céu, eu nunca parei para perceber isso aqui. Hoje, eu lendo a Bíblia, eu falei, meu Jesus, que coisa linda. A Bíblia fala que Jesus entrou no templo. E como que ele estava escrevendo no chão, irmãos? Jesus estava escrevendo, eu acho que o tradutor aqui escreveu o chão, mas Jesus estava escrevendo na pedra. Essa é uma conjectura minha, irmãos, não está escrito. Mas olha, vamos supor, Jesus entra no templo, aqui não tem chão, tem o piso. Jesus entrou no templo, e o templo, irmãos, era só pedras, e pedras preciosas, pedras de ouro, e Jesus escrevendo. Você quer saber o que estava escrito lá? Nós vamos chegar lá no céu e vamos perguntar para ele. Mas no meu ver, essa é uma conjectura minha, nós estamos pregando sobre a graça, né? Então tenho esse direito de falar. A minha graça alcança aqueles que vêm para o meio, que vêm para o centro da minha vontade. É a minha graça, é a graça de Jesus. E aqueles homens, quando Jesus se endireitou, falou assim: vocês estão certos. Só a graça, olha só a revelação que o pastor está dando aí, ó. Só a graça escreve nova história. Só a graça na vida daquela mulher. Vocês estão corretos na lei de Moisés, não vou discutir com vocês. Vocês estão corretíssimos. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Aquele que não tem pecado, Jesus não falou assim, aquele que não pecou hoje. Olha, Jesus é maravilhoso. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E a Bíblia fala que ele se reinclinou novamente e continuou a escrever. E lá vai outra conjectura minha. Segura lá. A primeira é só a graça. Aqueles que vêm para o meio. Eu não escrevi isso aqui, irmãos. Está vindo agora, né? Só aqueles que vêm para o meio, para o centro, a graça alcança. A segunda vez, aqueles que se arrependem e chega até o meio, a graça o alcança novamente. Só a graça que apaga o pecado. Só a graça que apaga a transgressão. Só a graça, louvado seja Deus, que nos faz muito mais que vencedores. E Jesus falou para eles: então atire a primeira pedra. E continua escrevendo. E daqui a pouco um fez assim, ó. Vem aqui, ó. Eu, Marcelo, acho que nós erramos, cara. Joga essa pedra no chão, vou jogar a minha aqui. Vamos dar o fora. Vamos carpinar o Zé. Não deu para nós hoje. Braio, vamos embora. Eu até me lembrei, eu tenho que ir lá comprar um Nescau pro Miqueias. E um após um. Começou por quem, irmãos? Vocês prestaram atenção? Pelos mais velhos. Já imaginou isso, pastora Hilda? Ia começar por mim, por você e pela irmã Maria Cândida. Nós três ia jogar as pedrinhas no chão e sair de fininha. Falar: irmã Maria Cândida, nossa pedra hoje não vai acertar ninguém. O alvo hoje é a graça que está lá no meio. Aleluias. É a graça que está lá no meio deles. Bendito seja o nome do Senhor. Porque o acusador, irmãos, vem com pedras. Sempre assim. Sempre foi dessa forma, né? Os fariseus, doutores da lei. Os fariseus, meu Deus do céu,
Eles eram os doutores, então eles conheciam a lei de ponta a ponta. Os escribas é aqueles que, olha, cuidavam das escritas. Mas aonde está a graça no meio, não tem para religioso, irmãos. Porque os fariseus aqui nesse ponto eram religiosos, eles cuidavam da lei, religião. Mas aqueles que são salvos em Cristo não tem religião, tem a graça que é Cristo Jesus. Se nós olharmos um pouquinho para trás, meu Deus do céu, lá em Lucas, olha só, um camarada foi meio morto, descia de Jerusalém para o caminho de Jericó, e os salteadores saltearam, esbofetearam ele, deixaram meio morto, e passou quem, irmãos? Sacerdote. E o sacerdote passou assim meio de longeão, assim, não conheço. Sacerdote, aquele que prega amor, mas o amor está longe do coração. Aquele que ensina, que instrui, mas o ensinamento para ele não serve. E passou de largo. Daqui a pouco passou quem? Os levitas. Eu amo Deus. Quem é esse que chega a estremecer quando pega o violão, quando pega a guitarra, quando pega o microfone? Meu Deus do céu, que voz afinada. Mas o próximo, não conheço. Aleluia. Mas pelo meu caminho desce a graça. Passa a graça, e a graça vai passando, e a graça não deixa ninguém caído. A graça pega pelas mãos, cura a ferida, pastor Ana, e ainda leva na hospedagem, paga para ser cuidado. Olha a graça, como a graça é violenta, louvado seja Deus. Essa graça é violenta. E ainda fala assim: se o dinheiro que eu dei aqui não der para pagar tudo, eu volto e vou repor. A graça, irmãos, não é incomparável, louvado seja Deus. É incomparável a graça, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Por isso que eu olho para mim, quem sou eu? Mas fomos alcançados pela graça abundante, uma graça imerecida, como o diácono Braio pregou aqui quarta-feira passada, uma graça imerecida, favor imerecido. Quem sou eu para merecer tanto amor? Quem sou eu para ser cuidado dessa forma? Olhe para você, meu irmão, faça uma retrospectiva agora, faça a retrospectiva agora, aí quem você era anos atrás, faz isso, volta um pouquinho só. Não era para você estar numa valeta, não era já para você ter sucumbido, não era para nós já estar nas garras do inimigo, mas o que nos alcançou? A graça, essa graça maravilhosa, porque Jesus é a própria graça, Ele é a graça. O apóstolo Paulo escreve em Romanos 3:23, porque todos pecaram e estávamos desconstituídos das glórias dos céus. Mas Romanos 5:20, coloca para nós lá, filha. Romanos 5:20, se não me falha a memória, olha só, não sei se é 5:20 ou 8:20. Ah, meu Deus, ó, por que você está aqui, ó, por que nós estamos aqui, ó, veja aí. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse.
Mas aonde o pecado abundou, superabundou, 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 superabundou a graça. Superabundou a graça. A graça, Brian, não tem como nós explicar. Não tem. Essa graça, irmãos, que pega o homem que matava, que destruía lares, mulheres que destruía famílias, homens que destruía famílias, que se destruía a si próprio, e enche da graça. É isso que o mundo não entende, Zé. É isso que o mundo não entende, Diácono Marcelo. Você sabe o que é a graça, Diácono Marcelo? É isso aqui, ó. Você vê a esposa abrindo o culto, você tem a oportunidade de fazer a obra, vê a filha filmando. Isso é graça, Brian. Ver a família aos pés do Senhor no meio. Isso é graça. Ver a família no centro. Isso é graça. Bendito seja o nome do Senhor. Que outrora eu não conhecia a vida do Diácono Marcelo, mas um pouquinho que ele conta, gostava de chutar uma, né? E quanto dinheiro, Diácono Marcelo, não só o senhor, mas nós queimamos, jogamos fora, que era da boca dos nossos filhos, que era da boca da nossa família. Mas um dia a graça falou: eu vou pegar esse cara. Eu vou pegar essa mulher, eu vou pegar esse homem, vou pegar esse jovem, vou pegar e vou encher da minha graça, e vou fazer dele e dela um pregador, ganhador de almas para o meu reino. Louvado seja Deus. É isso que aconteceu com essa mulher. Quando a graça chegou, não teve lugar mais para o pecado, não teve lugar mais para acusações, não teve mais lugar para o desprezo. A vontade daqueles homens era: vamos levar lá no meio, porque lá no meio todo mundo vai ver a sua vergonha. Vamos levar lá no meio, porque aí ela vai ficar famosona. É assim ou não é que dizem hoje? Vamos deixar ele famoso? Vamos jogar na net. Esses dias tentaram fazer uma chacota com os pastores. Não sei se os irmãos viram isso, falando mal dos pastores. E daqui a pouco churrada de testemunho: o meu pastor não, o pastor fulano de tal que eu conheço não, o cicrano lá não. Foi ele que me ajudou quando estava caído, foi ele que me levou uma cesta básica, foi ele que comprou um gás, foi ele que foi lá no hospital, foi ele que fez isso, foi... Irmãos, isso é graça na vida do homem. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Vamos levar essa adúltera lá no meio, só pela roupa já vão ver, já vão conhecer. Irmãos, eu falei em roupa agora, meu Deus do céu. Foi ontem, com o carro do Maxwell. Foi ontem, não vou lembrar agora. Eu com o carro do pastor Maxwell. E se sabe como o pedreiro fica, né? Fica bem limpinho, né? Igual o mecânico, né? E eu de boné, óculos escuro, calça rasgada, né? E camiseta tudo suja, meio molhado de suor. E eu parei no posto para apanhar um... Não é só a gente andar, né? Tem que pôr um querosene. E põe um queroseninho lá. Só que quando encostei na bomba, estava cheio de carro. E eu encostei meio por último, esperei um pouquinho. Daí a hora que saiu um, cheguei. Mas quando encostei, eu vi um pastor sentado numa cadeira. Conhecido meu. E esse pastor, quando me viu tudo sujo, pastor, se ele ver depois, deixa que veja lá na live. Não tenho medo de falar não. Ele se envergonhou de mim, porque viu o pastor todo sujo, de boné, se virou e fez que não me conheceu. E aquilo me doeu. Não vou dizer para os irmãos que não doeu.
aquilo me rasgou por dentro. Nem minha esposa sabe, então ela está sabendo agora. Eu falei, ai Jesus, ainda bem que Ele e eu, Senhor, fomos alcançados pela graça. A graça que nos abunda, que é abundante. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Entrei, paguei o combustível, saí. Mas quando eu saí, entrei no carro, entrou uma mulherzona bonita. Vou falar, porque tem mulher bonita. Tem ou não tem, irmãs? E tem homem também bonito. Tem ou não tem, irmãos? Estão com medo de falar. Tem ou não tem, irmãos? E saiu uma mulher bonita. Na mulher bonita ele se virou. Aí ele acompanhou. Falei, sumiu a graça, varão. Foi para o céu a graça? Nem me pergunto quem é, porque vocês não vão saber. Mas para os irmãos ver como que é, irmãos. As pessoas nos julgam pela roupa, pela aparência. Nos julgam, Braio, de que forma nós estamos vestidos. Mas não sabe que ali tem uma mulher cheia de graça. Tem um homem cheio de graça, bendito seja Deus. Um homem transbordante. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E eu quero encerrar aqui, não vou muito além. Eu quero ainda dar uns glórias aos irmãos que querem chorar um pouco ainda. A graça, irmãos, por isso que eu falei da sensibilidade. Nós ter sensibilidade e ouvir a voz do Espírito Santo. Eu escutando um irmão agora esses dias, ele falando assim, a minha mãezinha vindo do mercado, e o Espírito Santo falou para ela assim, ó, passa na tal casa, tal rua lá, e fale lá, que eu tenho vida, e vida com abundância e graça. E ela foi. Quando ela chegou na casa, ela bateu palma. Ninguém. Falou, mas Jesus, o Senhor falou que era para vir nessa casa. Bati palma de novo. Ninguém. Falou, não, o Senhor falou, não é em vão. Bateu palma a terceira vez. Isso demorou uns 3 a 5 minutos. Daqui a pouco saiu uma mulher lá. Falou assim, pois não, senhora. E olhou lá com a sacolinha, né? Estava vindo do mercado. Hoje eu não vou querer comprar nada, não. Ela falou, não é isso. Jesus mandou trazer uma palavra para você. Jesus falou ao meu coração que é para mim falar para você que Ele tem vida e vida em abundância com graça para você. E ela falou assim, ah é? Então entra aqui dentro. E ela entrou. Falei, ai Jesus amado. Quando ela entrou, ela falou assim, eu vou mostrar meu nenê. Acabei de dar mamar. Ela tem 1 ano e 8 meses. E eu tinha aprontado essa adaga. Ia tirar minha vida. E de repente a senhora bateu pela primeira vez. Eu olhei pela janela. A senhora bateu a segunda vez. Eu dei outra olhada. Mas a terceira vez eu não resisti, larguei a faca, guardei a faca e fui atender a senhora. E a irmã falou assim, é porque a graça bateu na tua porta. Precisamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo. Muitas das vezes tem pessoas morrendo, tem pessoas tirando a vida, e nós com a graça, irmãos, guardadinha para nós. Deus não quer isso não. Braio, Deus não levantou você, Braio, para você somente cuidar dos jovens, Braio, somente cuidar da tua família, somente para você pregar, somente para você tocar o instrumento, não. Deus levantou você para abundar essa cidade, bendito seja Deus. Cada um de nós Deus levantou não para nós ficarmos só fazendo aquilo que foi colocado em nossas mãos, não. Eu estou fazendo umas loucuras, irmãos, e eu quero ficar mais louco ainda. Não quero nem saber se vai pegar encrenca com o inimigo, não vai, não gosto dele mesmo, está 0-0. Meu negócio é com a graça. Essa graça abundante, essa graça violenta, que não tem como nós explicarmos. Não tem como explicarmos.
Essa graça é tão violenta. Eu vou tentar aqui dar uma explicaçãozinha básica, mas não tem como explicar. É como se, quem de vocês aqui tem 16 anos aí? Ó, o pastor Maxwell, o diácono Marcelo. Irmãos, está liberando as palavras proféticas, não pega, tem pessoas ligadas. Eu queria voltar aos 16 anos. Meu Deus do céu. Mas tem a Maria. Mas vamos supor lá, olha o que é a graça. Olha o que é a graça. A Maria pega o carro da mãe dela e bate no muro do vizinho. O vizinho vai tratar ela com 3 sugestões. A primeira, justiça, misericórdia ou graça. Justiça. Vai chegar a falar para Maria: Maria, é o seguinte, eu não vou falar nada para tua mãe, mas você vai ter que pagar o prejuízo, porque é justiça, é justo. Vai pagar o prejuízo do muro, né? Com o cara vocês se viram, mas eu não vou contar nada para tua mãe, que foi você. Tá bom? Isso é justiça. Vai ter, né? A misericórdia, Maria, mesma coisa, não vou contar nada para tua mãe, vou arrumar meu muro, e de gorge vou mandar arrumar o carro de vocês. Misericórdia. Quem quer saber da graça? Graça é uma loucura. Graça é muito violento, irmãos, não tem como explicar. Graça seria mais ou menos assim: Maria, além de eu não contar para tua mãe, fique tranquila, vou arrumar meu muro, vou arrumar o carro agora, tá bom? Vou entrar lá dentro. Eu estou vendo que você está meio aflita, meio fatigada, porque está até tremendo, está batendo aí nas mãos, né? De medo, né? Bateu o carro. Vou preparar um Nescauzinho bem geladinho. Gosta de Nescau, Maria? Vou preparar um Nescauzinho. Ó, o que é graça? Vou preparar um Nescauzinho, mas bem gostoso para vocês. Vai tomar, vai se acalmar. Aí fique tranquilinha, não vou cobrar nada. E quando você completar 18 anos, eu vou comprar a carteira, tirar a carteira tua, e ainda vou te dar um carro. Vocês conseguiram compreender, irmãos, o que é a graça? Graça é isso. Ela merecia. Olha para você, você merecia estar aqui? Eu merecia estar aqui? Isso é graça. Isso é graça. De tudo que eu fiz mais de errado nesta vida, a graça me alcançou, me lavou, me purificou, me encheu de graça, me dá presentes. E ainda eu vou ser recompensado, irmãos. Você vai ser recompensada. Você vai ser recompensado. Isso é graça. Tem como explicar isso? Ah, que graça maravilhosa, irmãos. Que graça maravilhosa é essa? É uma graça, um favor imerecido. Ah, como Deus é maravilhoso, irmãos. Se for olhar para o meu passado, eu tenho um passado tão sujo, tão podre, tão escárnio, mas a graça me alcançou. Se
Se olhar para a tua vida, cara, se olhar para a vida tua, mulher, meu Deus do céu, eu garanto que você tem vergonha de contar até para sua mãe, para o seu pai. Mas essa graça violenta, essa graça é violenta. Ela só quer encontrar um coração aberto. Essa graça só quer encontrar alguém com o coração contrito, com a alma ferida. Por isso eu digo, louvado seja Deus mais uma vez para os irmãos que estão escutando lá depois, os internautas. Não importa, não importa, não importa teu passado. Sabe o que importa? É que a graça está escancarada. A graça está de braços abertos. Aleluia. Enquanto tem o irmão do filho pródigo que está ali escarnecendo, falando, tem a graça com os braços abertos, esperando você e eu tomar a decisão. Tem a graça esperando, louvado a Deus, eu e você se jogar, mergulhar nessa graça abundante. Mas talvez alguém fale, eu não tenho força. Não precisa ter força. O que a graça falou para Paulo? Vocês lembram? Eu te basto. Foi isso que a graça falou para Paulo. Paulo, eu somente basto na tua vida. Eu te basto, Paulo. Mas Senhor, se espila a carne. Mas Senhor isso. Mas Senhor, não, Paulo. Paulo. Eu te basto. Só isso. Irmãos, que essa graça venha nos alcançar todos os dias. Só tem uma maneira, irmãos, dessa graça não nos alcançar: se nós não a quisermos, se nós, Braio, a rejeitar. Porque essa graça não a força. Se nós a rejeitar, não tem como. Eu vou fechar minha Bíblia. Conta-se que lá no tempo do faroeste, não sei se vou lembrar bem direito tudo, mas um homem cometeu um delito, um erro, e foi preso. Mas só, irmãos, como era uma cidade que todo mundo conhecia todo mundo, as pessoas daquela cidade se condoeu daquela pessoa. Falou assim, cara, foi a primeira vez, vamos dar uma chance, mas vai ter que pagar, vai ter que ficar lá. Chamaram o governador, pastor Ana. E o governador fez isso, irmão Diácono Marcelo. Explicaram para ele, ele falou, não, vou lá sim. Só que o governador pegou a carta de soltura daquele homem e colocou dentro de uma Bíblia. E ele se vestiu de um pregador. E chegou lá, fulano de tal, sim. Quando ele viu que era um pregador, já fechou a cara. Falou, rapaz, eu vim trazer algo bom para você. Eu vim trazer uma palavra de graça. O que está aqui dentro vai mudar a tua vida, rapaz. Eu não quero. Vai para lá com esse livro. Isso e aquilo, escarneceu e pegava as coisas lá de dentro e jogava. E escarneceu e gritou e queria arrebentar a grade. Eu odeio isso. Rapaz, essa graça quer te alcançar, rapaz. Não quero, não quero. E o governador pegou, saiu e foi embora. E o carcereiro veio, sabe o que falou para ele? Você é um burro. Você é um abobado. Você é um ignorante. Por que ignorante? Eu odeio crente, odeio Bíblia. Falou, rapaz, aquele homem que veio aqui, ele estava vestido de pregador. E dentro daquela Bíblia que ele trouxe, por isso que ele falou que estava ali dentro, ia mudar a tua vida, cara. Em todos os sentidos, estava
carta de soltura tua. Você ia ser liberto hoje, livre hoje. E aquele homem começou a bater na cabeça. Porque eu rejeitei essa graça. E no outro dia ia para a cadeira elétrica. E o que aconteceu? Chegando lá na cadeira elétrica, ele falou assim: posso dar uma palavra antes de acontecer a execução? Eu não estou sendo condenado aqui pelo crime ou delito que eu fiz. Eu estou sendo condenado aqui pela graça que rejeitei. Não foi pelo erro que eu fiz, não, que eu estou sendo condenado. Eu estou sendo condenado aqui, tenho a plena consciência. É a graça, é o perdão, é o amor que eu rejeitei. Nunca rejeite essa graça. Nunca rejeite esse amor. Fica em pé. Nunca, em hipótese alguma, na tua vida, fala: Senhor, o Senhor me basta. Só o Senhor. E eu quero convidar nesse momento aqui na frente. Já vou passar a palavra para o pastor. Somente aqueles que ainda não terminou o ano. Eu quero fazer esse propósito com você, que ainda quer se encharcar mais nessa graça. Eu quero convidar você aqui na frente agora nesse momento. Fala: Senhor, prepara as oportunidades, abre as portas, me ajuda, Senhor, eu ser sensível à tua voz. Me ajuda, Senhor, a eu cumprir com tua graça, que eu seja canal de bênção na vida de alguém. Isso é essa graça. Se só veio para a frente por causa da graça, o convite da graça sobre a tua vida. Me deparei com aquele mestre escrevendo. Isso. Com o dedo no chão, ouvindo os fariseus. Vai falando para ele, vai se declarando a ele o tanto que você é dependente dessa graça. Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra Isso. ele pegou pra Fala: mim, Senhor, apedrejar. sou dependente dessa graça. Eu só tinha Essa graça nos constrange. pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase: atire a pedra quem nunca pecou, ele me perdoou. Sinta ele. Ele me perdoou. Quantas vezes você sem força para vir para a igreja? Quantas vezes você sem força para ler a palavra? Quantas vezes você sem força para dobrar o joelho? Mas a graça te alcançou. A graça nos alcançou. Quantas vezes você até mesmo sem saúde, e você deu tudo de você. Você se entregou por causa da graça. Quantas vezes você sem condições, sem dinheiro, mas você se entregou, porque essa graça te constrange. Essa graça te constrange. Nós estamos aqui de pé, é por causa dessa graça. É essa graça, é essa graça. Não é outra causa, é pela graça. Sinta essa graça. Sinta, 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 sinta essa graça. Isso. Sinta o bom samaritano. Sinta Jesus escrevendo uma nova história na pedra sobre a tua vida, sobre o teu lar, sobre a tua família,
sobre o teu ministério, sobre a tua vida espiritual. Aleluia, sinta essa graça. Ele está escrevendo na pedra uma nova história. Isso. E tudo que é escrito na pedra fica para memorial. É para memorial, é para memorial. Esse culto é memorial. Aleluia, esse culto é memorial na tua vida. Esse culto é memorial na tua vida, homem. Esse culto é memorial na tua vida, mulher. Esse culto é memorial na tua vida, jovem. Esse culto é memorial na tua vida, criança. Ai, Espírito Santo maravilhoso. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito Santo. Isso, isso. Enche-nos, Senhor, enche-nos, Espírito Santo. Nos envolve debaixo dessa graça. Muito obrigado, Senhor, pelo Senhor se revelar para nós. Revelar essa graça. Aonde abundou o pecado, superabundou. Superabundou a graça, superabundou a graça. Superabundou a graça. Eu não mereci estar aqui, mas a tua graça nos alcançou. A tua graça nos alcançou, a tua graça nos alcançou, a tua graça nos alcançou. A tua graça nos alcançou, a tua graça nos alcançou. A tua graça alcança os lares. Alcança, Senhor amado, os lares com essa graça. Esse irmão que está lá no lar, Senhor amado. Esse irmão, Senhor Jesus, que vai ouvir depois essa mensagem, ó Pai querido. Que ele não atente, Senhor amado, para mensagens não faladas, não, Pai da glória. Mas que ele atente pela tua graça, para a tua graça. Para a tua graça, isso, para a tua graça, Senhor, que ele seja alcançado, esse irmão que está sem força, esse irmão, Senhor amado, que já o pecado está acusando ele, Senhor amado, que tantas coisas que já fez nessa vida, mas, Senhor Jesus, a tua graça o alcança. A tua graça alcança neste momento. A tua graça alcança esse jovem, alcança a criança, alcança esse homem, alcança essa mulher. É a tua graça, é a tua graça. Oh, Espírito Santo, é a tua graça, Jesus. Sinta. Isso. Sinta Ele, sinta Ele, sinta Ele. Oh, bendito é o nome do Senhor Jesus. O Senhor é maravilhoso. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado pela tua palavra ministrada nessa noite. Muito obrigado, Senhor amado, por essa graça imerecida, ao qual o Senhor nos alcançou, Senhor amado. Ah, Senhor Jesus, há 30 e poucos anos atrás, o Senhor nos tirou de uma valeta. A qual a sociedade olhava para mim, Senhor amado, apenas um bêbado, apenas alguém na valeta. Eu não te troco por nada. Mas olha nós aqui. Olha nós aqui, Senhor amado, nós estávamos sem graça nenhuma. Mas a tua graça nos alcançou, a tua graça nos alcançou. A tua graça nos alcançou. E escreveu o nosso nome no livro da vida. Nos deu uma família. Nos deu um ministério. Isso é graça. Isso é graça, isso é graça. E por isso nós te louvamos. Em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Pastor, com a palavra. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quantos estão alcançados nessa noite pela palavra de Deus? Glória a Deus. Pode voltar para o seu lugar, irmão. Volte abençoado. Pode voltar para o seu lugar. Aleluia. O que dizer
daquilo que Deus nos deu, direção de comando eterno nessa noite. Aleluia. Comandos eternos nessa noite. A graça, ela é suficiente. Amém? Pode soltar mais um louvor aí? Glória a Deus. Pode aumentar o volume para a gente encerrar? Graça de Deus é suficiente, amém, irmãos? A gente se preocupa com tudo, né? E a graça de Deus, ela é suficiente. Ah, que saudade. Preste atenção na letra desse louvor. Que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Ah, que vontade. Aleluia. Que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Eu troquei minha comunhão pela escuridão da noite. Em trevas tornei os meus dias. Ah, que saudade, que saudade. Eu ouvi esse louvor há mais de 14 anos atrás, irmão. Ao entardecer, Perdido, caído na cocaína, no crack. Mas essa graça me alcançou. Que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Eu troquei minha comunhão pela escuridão da noite. Em trevas tornei os meus dias. Oh, que graça maravilhosa, que graça poderosa. De andar contigo, aleluia, pelo jardim, na viração dos dias, pegar em tuas mãos e voar. Obrigado, Jesus. Obrigado pela vida de cada pastor, de cada pastora, de cada obreiro dessa casa. Obrigado pela família de cada obreiro dessa casa. Oh, Senhor, mais um ano se findando. Nós estamos aqui debaixo desta graça. Desta graça. Aleluia. Oh, irmão, seja alcançado nessa noite por essa palavra. Palavra de graça. Amém? Nossas quarta-feiras não será mais normal, amém? Que vontade de andar contigo. Você vai ser convidado a ministrar a palavra aqui nas quarta-feiras. Não fica pautado, eu tenho que pregar sobre graça. Nós vamos viver a quarta da graça, tá? Então você vai abrir culto na graça, vai cantar na graça, vai testemunhar na graça. Amém? Vai pregar na graça. Deus te der mensagem com o tema da graça, nós vamos mastigar, irmão. Amém? Mas você vai ter que pregar na graça. Amém? Não pode ficar sem graça, é graça. Amém, queridos? Glória a Deus. Manaus, vem cá. Cadê Manaus? Manaus vai dar bênção apostólica. Não adianta ficar vermelho, ficar torta, correr. Dá bênção apostólica para os irmãos, hein? Bênção apostólica para os irmãos, serva. A bênção apostólica eu te dou toda noite. Agora eu preciso receber. Sabe da bênção apostólica ou não? Vamos ver. Vai. É. Não, pelo amor de Deus. Vai.
Só quem mergulhou na graça vai dizer Evangelho puro. Ai, meu Deus. Ah, é. Ó, Evangelho puro. Nosso destino. Viva Jesus. Amém. Que todos tenham uma noite abençoada. Amém, irmãos. Toda a igreja aqui na frente. Vamos fazer um vídeo bem legal, bem bacana. Glória a Deus.